não estamos falando de engenheiro que faz projeto arquitetônico, mas sim engenheiro que recebe o projeto arquitetônico para fazer os complementares, seja para fazer o projeto estrutural. O que mais acontece em obra é problema. Quanto mais o engenheiro cuida do projeto arquitetônico, melhor é para o arquiteto que está fazendo o projeto, também é melhor por conta da compatibilidade, para que a gente não tenha problemas na obra. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Estrutural Cast, aqui onde nós discutimos estratégias, trazemos assuntos para vocês dominarem a engenharia. Eu sou Helena Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. E o assunto de hoje é sobre os cuidados que o engenheiro estrutural deve ter com o projeto arquitetônico. Isso aí. Antes eu queria falar sobre essa pedra. Eu vou deixar para falar sobre ela no final do podcast. Mas antes eu queria falar sobre o nosso estúdio, sobre a nossa pintura nova do pessoal da Bell Color. E ficou a marca da mão. O pessoal da Bell Color que fez a pintura aqui do nosso novo estúdio. E estamos aceitando patrocínios também. No decorrer aí dos podcasts, vocês verão essa transformação do nosso cenário, né? Aos pouquinhos vai mudando. Aos pouquinhos a gente vai mudando e vocês vão vendo aí o resultado. É isso aí. Sobre os cuidados que o engenheiro precisa ter com o projeto arquitetônico. E, lembrando, não estamos falando de engenheiro que faz projeto arquitetônico, mas sim engenheiro que recebe o projeto arquitetônico, seja para fazer os complementares, seja para fazer o projeto estrutural, seja para fazer essa avaliação do projeto arquitetônico, para aí sim tomar os cuidados, digamos assim, com esse projeto para fazer o projeto estrutural, enfim. Isso mesmo. Então, antes da gente começar, se você está no YouTube, já ativa o sininho, dá seu like, comenta aí e... Se está no Spotify, salva a nossa playlist. Enfim, siga nós aí nas redes sociais. Isso aí. Beleza? Pra gente começar, então, Luiz, por que é importante trazer esse assunto hoje aqui pro pessoal? O que acontece muito nas obras hoje é problema. O que mais acontece em obra é problema. E esses problemas eles são provenientes, digamos, de uma má comunicação ou de uma relação do engenheiro-arquiteto no qual o engenheiro não cuida do projeto arquitetônico, o arquiteto não escuta o engenheiro em, às vezes, alguma mudança, às vezes, alguma relação construtiva da obra para ajustar no projeto arquitetônico. E eu acho que quanto mais o engenheiro cuida do projeto arquitetônico, melhor é para o arquiteto que está fazendo o projeto e também é melhor por conta da compatibilidade para que a gente não tenha problemas na obra. Então, eu acho que antes mesmo da gente falar para o arquiteto o que precisa ser feito, o que precisa ajustar referente ao projeto estrutural, a gente precisa cuidar desse projeto arquitetônico de modo que o nosso projeto estrutural não atrapalhe no projeto arquitetônico dele. Então, essa relação faz com que a gente diminua a quantidade de problemas que a gente encontra lá na obra. E se a gente parar para pensar, né, o projeto ele vem justamente para isso, né? Para evitar esses imprevistos, para evitar esses retrabalhos em obra. E a gente vê muito por aí cliente insatisfeito com esse serviço de projeto, né? Eu acho que a falta de comunicação também entre ambos os profissionais é um fator que influencia muito nesse resultado que vai acontecer lá na obra, né? Igual eu comentei antes, existe um problema de comunicação. E hoje a gente vai falar sobre vários tópicos, digamos assim, referente à dimensão de parede, referente a volume de reservatório, referente a detalhe em fachada, o que a gente precisa cuidar, referente ao posicionamento dos pilares, espessura dos pilares, para que a gente tenha um mínimo de retrabalho referente ao projeto arquitetônico e também um máximo de compatibilização com o projeto estrutural. Então, são vários tópicos que a gente vai falar hoje. Tá? Que é uma relação de cuidado que o engenheiro precisa ter ao receber o projeto arquitetônico, o que ele precisa olhar, quais são os detalhes que ele precisa ver antes de iniciar um projeto estrutural. Por exemplo, eu que sou arquiteta, uma das principais coisas que eu acho, né, que deveria ter o cuidado é a questão da estética.
que mantenha a estética do projeto arquitetônico e também a sua funcionalidade. Eu acho que é algo que nós, arquitetos, prezamos muito quando a gente envia para o engenheiro esse nosso projeto. Só que é bem mais fácil fazer um projeto estrutural quadrado, um cubo, não é verdade? Só que... Talvez. Mas não é bem assim as coisas. E muitas pessoas... para facilitar, às vezes, o projeto estrutural... por que tanto volume? Por que fazer esse balanço? Por que ter esse detalhe na fachada? Se era bem mais fácil fazer assim, porque a viga já ia passar direto, ou porque, eu não tenho continuidade entre pilares. Tá. Aí seria fácil de fazer. Seria muito fácil de fazer. Então, essa relação do engenheiro com o arquiteto, a gente tem que parar com essa situação de, por que o arquiteto fez esse canto aqui na fachada, sendo que meu pilar poderia subir até o pavimento superior. Enfim, a gente tem que parar de pensar só na estrutura. Não é só projeto. É aquela relação assim, o melhor projeto estrutural é aquele projeto estrutural que não aparece. Então, quanto mais as pessoas olharem para o projeto e tentar identificar, cara, como é que isso aí tá de pé? Como que tá... Entende que a gente precisa colocar isso na estética. Eu acho, na verdade, que vai muito além disso, sabe? Eu acho que o engenheiro ele tem que olhar para o projeto arquitetônico e procurar entender a funcionalidade, o uso que aquele espaço vai ter também. Porque, às vezes, um pilar ele interfere na funcionalidade. Por exemplo, já vi situações em que o pilar poderia ser posicionado mais para o lado para não interferir na minha abertura, na minha porta. E lá na obra ficou menor a minha abertura por conta disso. Eu acho que daí entra na compatibilização, sabe? E de o engenheiro se pôr no lugar e imaginar os usos e a funcionalidade daquilo, além de só pensar na estrutura. Porque, por exemplo, a gente fez um projeto, acho que foi no ano passado, uma sala comercial e apartamentos na parte superior. Então, existiam várias vigas de transição. No primeiro projeto arquitetônico, na primeira concepção arquitetônica, era um vão livre abaixo desses apartamentos. E como a gente está trabalhando só com concreto armado, sem trabalhar com proteção, sem trabalhar com outro tipo de estrutura, a gente precisou colocar um pilar no meio da sala comercial. Só que eu, como engenheiro, eu me preocupei com isso. Tá, o arquiteto ele não quer esse pilar, porque ele já concebeu o projeto arquitetônico sem esse pilar no meio. Então eu sentei com o arquiteto e a gente conversou. Como que a gente pode resolver isso aqui? Então a gente vai precisar desse pilar por conta disso, por conta dessas vigas de transição, por conta dessas paredes que eu tenho no pavimento superior. A gente está trabalhando com concreto armado, não é concreto protendido, enfim, até essas limitações referente à altura da viga, por conta do pé direito. Então a gente vai precisar desse pilar. Como que dá pra gente resolver? E ele falou, Luiz, sem problema, vamos tentar trabalhar com esse pilar. E eu acho que como é uma sala comercial, que provavelmente vai ser uma loja, dá pra gente espelhar esse pilar. Então, tipo assim, eu trouxe um problema pro projeto arquitetônico, que era o pilar, mas automaticamente eu expliquei o porquê que esse pilar estava lá, e automaticamente a gente conseguiu resolver esteticamente e na função também disso, para resolver o projeto arquitetônico, e não o projeto estrutural. Porque eu poderia muito bem colocar o pilar lá, mandar para a obra e acabou. E a gente se entende lá na hora que está executando. Mas as coisas não são assim. Entende? Porque às vezes eu estou colocando um pilar lá, mas talvez eu não estou conseguindo visualizar uma outra situação que o arquiteto pensou. Isso, por isso que eu acho que essa comunicação na hora do projeto estrutural é fundamental. Porque às vezes vocês não têm essa visão, né? De posicionamento, onde fica melhor, né? E é muito diferente você chegar para o arquiteto, às vezes até o engenheiro tem medo, né? De chegar para o arquiteto e dizer, isso não funciona, seria melhor isso e aquilo. Mas eu acho que é essa comunicação que faz total sentido no final, no resultado final. No resultado, né? Então, você chegar a expor uma situação e vocês resolverem juntos, né? A gente resolver junto. Até mesmo se a gente for falar em espessura de parede, por exemplo. Até recentemente a gente estava numa discussão no escritório. Se a gente faz o projeto arquitetônico com espessura de 15 centímetros, se a gente faz com 17 centímetros. E isso, percebe que não foi nenhuma conversa mais só entre engenharia e arquitetura. A gente trouxe a mão de obra para conversar, para identificar como que é feito lá na obra,
qual que é a espessura de reboco que eles conseguem fazer, como que eles fazem o pilar de 14 centímetros, o bloco de 9 centímetros, e se tem como eles finalizar essa parede com 15. Tanto que o mestre lá falou, não, Luiz, provavelmente não vai finalizar com 15. Por quê? Porque não tem como, eu tenho que requadrar pilar, tenho que fazer reboco, tenho que, enfim, fazer reboco na parede. Então, assim, isso ainda existe uma relação que no Brasil existem várias mãos de obras, existe... às vezes aqui para nós funciona de uma maneira, mas lá no norte vai funcionar de uma outra maneira. Então, por exemplo, referente à espessura de parede, levando em consideração que no estrutural eu tenho que trabalhar no mínimo com um pilar de 14 centímetros, a gente chegou numa solução, digamos assim, de trabalhar talvez com a parede de 17 e trabalhar com um tijolo de 14 ou tijolo de 11,5, né? Um bloco cerâmico de 11,5. Para a gente tentar finalizar essa parede com 15, 17. Vai depender muito da mão de obra. Vai depender muito da qualidade da mão de obra. Então, nessa relação com o engenheiro arquiteto, o que acontece? Às vezes o engenheiro ele começa a fazer o projeto estrutural e para ele é super normal, é um hábito ele trabalhar com um pilar de 14 centímetros. Só que para o arquiteto e para o cliente não é assim. O cliente ele não tem a obrigação de saber que na 6118 a dimensão mínima é de 14 centímetros. Vai chegar lá na obra, ele vai olhar um pilar com 14, um bloco de 9, porque não estava especificado, e daí ele vai pensar, mas e esse ressalto aqui? O que a gente vai fazer com esse ressalto? Aí chama o arquiteto. Daí o arquiteto fala, não, no meu projeto é final com 15. Aí chama o engenheiro. Aí o engenheiro fala, não, mas eu tenho que trabalhar no mínimo, porque a 6118 fala que eu tenho que trabalhar no mínimo com 14. E daí quem que tem que resolver? Então, por que não conversa antes para identificar, que bloco que a gente vai utilizar no projeto arquitetônico? Vamos utilizar um bloco de 11,5? Por quê? Não, por conta para a gente tentar finalizar a parede com 15. Conversa com a mão de obra. Não, desse jeito eu não consigo finalizar a parede com 15. Então vamos trabalhar com parede de 17. Ou até mesmo assim, o meu bloco vai ser de 9, então vai aparecer os ressaltos. Vai aparecer ressalto. Então é melhor eu jogar esse ressalto para dentro do quarto ou para dentro da cozinha. Da cozinha. Uma despensa, pro fundo de um guarda-roupa. Exato. Tipo, aonde que vai ficar melhor esconder esses ressaltos? Então eu acho que talvez, né, a gente consegue manter os ressaltos, mas daí como, né? Onde é melhor posicionar ele? Exatamente. E também para quem trabalha com hidrossanitário, por exemplo, já falando de parede, agora eu lembrei, talvez para a gente falar sobre shaft. Isso é uma coisa que, como é que eu posso dizer? Até com grandes projetos, assim, a gente começa a trabalhar e percebe que não tem shaft de passagem de tubulação. E precisa passar a tubulação para algum lugar. Aí, isso a gente vê, às vezes, dentro de prédios, de apartamentos, a gente vê aquela parede, aquele canto gigante lá. Mas é por um simples ponto de incompatibilidade com o profissional que vai fazer o projeto hidrossanitário e com o arquiteto. E a gente não pode só colocar culpa no arquiteto, porque o arquiteto não colocou um shaft. O arquiteto não colocou o shaft, beleza. Então não tem como fazer uma reunião com o arquiteto, explicar a situação, explicar por onde vai passar a tubulação, qual que é o diâmetro da tubulação e tentar prever um shaft para ajustar o projeto arquitetônico do que deixar resolver isso lá na obra. Eu vejo assim, que tem muitos arquitetos que não vão para a obra, né? Que não tem muita familiaridade com a obra, que talvez início de profissão ainda não conhecem como aquilo vai ser executado realmente. E, tipo assim, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Então, se o engenheiro tem um conhecimento a mais que o arquiteto e pode vir agregar, né, esse conhecimento, né, seja humilde, né? Vem, explique. Uma simples conversa. Isso, como funciona, o que seria bom fazer para resolver esse problema, né? Não julgue, né? Porque nem todo mundo sabe tudo. Então... E às vezes, tu comentou, às vezes o engenheiro tem mais conhecimento que o arquiteto. Mas às vezes é uma relação do tema do podcast de hoje, do engenheiro não ter o cuidado com o projeto arquitetônico. Por exemplo, se a gente estiver falando entre desnível entre pavimentos, por exemplo, confesso que eu já esqueci de considerar o desnível
no projeto estrutural e que, para pensar, o arquiteto ele gasta um tempo pensando no projeto arquitetônico, de modo a ter um desnível entre a sala de estar com a garagem, a sala com o banheiro, por exemplo. E às vezes isso lá no projeto estrutural a gente passa despercebido. Passa às vezes despercebido de considerar um desnível de 5 centímetros que precisa ser considerado, digamos, nas vigas. Então, esse cuidado, digamos assim, é algo que precisa ter para fazer o projeto estrutural. Porque lá na obra vai dar interferência nas armaduras. Tu vai precisar colocar, às vezes, alguma armadura de reforço por conta da descontinuidade da armadura negativa desse desnível. Então, e isso vai ter uma influência lá no final. Lá no final, quando for fazer o contrapiso. Lá no final, quando for instalar um móvel. Porque o que acontece muito é que, às vezes, o projeto arquitetônico ele já vem junto com o projeto de interiores, né? Para considerar os móveis, para considerar... enfim, e por exemplo, se eu tenho um móvel que ele é de piso a piso, por exemplo, de piso ao teto, né? E que ele está considerando, digamos, um desnível que no projeto estrutural não está sendo considerado, às vezes eu perdi 5 centímetros de um móvel, né? Às vezes eu perdi algo que eu precisava ter considerado na estrutura e que, convenhamos, se tu ir lá na obra hoje, nas formas, tu não vai ver o desnível. Tu não vai conseguir ver o desnível. Então é um pequeno detalhe assim que vai dar uma diferença lá no final. Porque hoje uma porta, por exemplo, igual tu comentou antes, que às vezes a gente posiciona os pilares e não considera a boneca da porta. Aqui na nossa região fala boneca, né? Não sei como que é nas outras regiões, que é onde tem a caixa da porta ali, né? Onde vai o batente. Onde vai o batente da porta. E isso aconteceu numa obra recente agora, que a gente posicionou pilares, e esses pilares comeu, digamos assim, um pouco desse batente, né? Interferiu um pouco, a porta diminuiu um pouco, enfim. Aí diminui o roupeiro do outro lado. Daí diminui o roupeiro, aí o cliente chega lá e fala, tá, mas e aí? Que tamanho que vai ficar esse meu roupeiro agora? E é um problema lá atrás. De uma incompatibilidade assim mínima de 2, 3 centímetros que faz com que lá no final tenha uma dor de cabeça para o cliente. E aqui a gente está falando de pequenos detalhes, são pequenos detalhes. Até da espessura de parede, já que a gente está falando aqui, né, Uhum. de situações que aconteceram. Tipo, consideramos parede de 15, mas lá na obra ficou de 17, quase 18. Aí, então, vai comendo um pouquinho lá, um pouquinho do outro. Um móvel que era para ter 60 de profundidade, fica com 55, 50. Então, tipo, são essas pequenas coisas. Aí o profissional vai lá e compra o cliente vai lá e compra uma cuba pela internet cerâmica, que já tinha uma dimensão para colocar naquele banheiro. E aí chega na obra e não cabe a cuba. Não cabe uma torneira. Aí tu pensa, meu Deus do céu, quem que errou aqui? Foi o arquiteto? Foi o engenheiro? Foi a mão de obra? Eu confesso em dizer que é um erro da engenharia e da arquitetura. Claro que existe mão de obra que é ruim, não tem o que fazer. Mas quanto mais planejado, quanto mais detalhado o projeto estrutural, projeto arquitetônico, os complementares, hidrossanitário, elétrico, eu acho que para ter uma ideia, essa semana passada a gente estava fazendo um projeto elétrico, que o nosso escritório também faz os outros complementares, não só estrutural. E a conversa com o arquiteto que fez o luminotécnico vamos planejar uma outra caixa para a gente colocar só as fontes de LED, das fitas de LED. Então, olha o nível de conversa, o nível de detalhe. Mas é só posicionar a tomada. Mas é só posicionar a iluminação. Não, cara. A gente está planejando fazer uma nova caixa lá junto com a caixa de entrada para posicionar apenas as fontes da fita de LED. Tanto que hoje no escritório, nosso projeto arquitetônico é entregue com planta de gesso, planta de iluminação, porque são de tomadas, né? Tudo. Luminotécnico, luminotécnico, né? Além do elétrico em geral, a gente
também desenvolve o luminotécnico, porque são coisas que o cliente vai precisar e se não forem pensadas junto com o projeto arquitetônico, vai dar problema, vai dar alguma incompatibilidade. Então, esse nível de cuidado, percebe que a gente está sempre falando numa relação do engenheiro-arquiteto. Engenheiro-arquiteto. O arquiteto tem uma relação, tem uma demanda, digamos, uma objeção, um problema, o engenheiro tem que resolver. O engenheiro tem um problema, o arquiteto tem que resolver. Então, é um jogo que precisa ser jogado do mesmo lado do campo, porque se a gente ficar sempre naquela, o arquiteto não sei o quê, o engenheiro não vai funcionar, porque lá no final, quem vai sofrer é o cliente, quem vai ter a dor de cabeça é o cliente. Até falando ali em planta de gesso, né, uma coisa que a gente cuida muito, e que se a gente não cuidar da pepino, é a altura das vigas. É na hora né? que dá pepino, porque é um elemento estrutural. Na obra não tem como resolver. Então, não tem. Isso é uma das coisas que no projeto estrutural, eu não sei aonde que eu comecei a pegar esses detalhes, digamos assim, mas é uma das primeiras coisas que eu cuido, primeiras coisas que eu pergunto. E vem muito projeto arquitetônico que não mostra se vai ter gesso ou não vai ter gesso. A gente tá tão habituado a trabalhar dessa forma que quando, tipo nós, né, os arquitetos ali do escritório, a gente começa a modelar, a gente já vai puxando as vigas. Então, o nosso projeto você recebe mais redondinho, digamos assim, né? Mas a gente vê também, né, alguns projetos que você recebe que não tem essas informações. E de como que vocês resolvem nessa situação? Só para contextualizar, a gente está falando de gesso e que às vezes passa uma viga no meio do ambiente e que acaba atrapalhando no gesso. Né? Aquela situação que a gente quer o gesso liso. E às vezes tem uma viga no meio. Exatamente. Até ontem a gente visitou uma obra, e eu não sei se tu acabou percebendo lá na obra. Mas a gente tem a parte da cozinha, sala de jantar e sala de estar, de TV, né? E entre a sala de estar com a sala de jantar, a gente tem uma viga. Não é muito alta a viga. Mas ela vai ficar aparecendo. Ela vai ficar aparecendo, talvez, né? Depende da altura do gesso. Mas essa viga foi uma viga que, digamos assim, não teve o que fazer. Realmente teve que separar os dois ambientes, enfim, que provavelmente vai separar o gesso. Mas na parte da cozinha, também deveria ter uma viga ali. Também deveria. E tem uma viga ali. Só que o que a gente fez num projeto estrutural? A gente tem uma faixa de laje, lá um pano de laje treliçado, e que separa os dois ambientes, no qual eu tenho dois pilares que precisam ser travados, digamos assim, na cobertura. No projeto estrutural, eu já pensei, não, aqui é uma cozinha, é sala de estar. No projeto arquitetônico não tem nem viga aqui, só que eu preciso colocar uma viga aqui. Então, o meu cuidado foi como que eu posso resolver esse projeto arquitetônico e como que eu posso resolver o meu projeto estrutural para não interferir no projeto arquitetônico. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou com viga faixa. Então, para quem não sabe o que é a viga faixa é uma viga normal, que ela tem a mesma altura da laje e ela tem uma maior concentração de armaduras, digamos assim, por conta da taxa de aço e tudo mais, e da sua baixa inércia. Mas essa viga ela funcionava apenas para travar os pilares superiores. Então, automaticamente eu consegui trabalhar com a viga faixa e fazer com que o meu gesso passasse liso por baixo. Então, eu poderia muito bem, não, aqui tem dois pilares, aqui eu tenho que trabalhar com vigas, e realmente eu tenho que trabalhar com vigas aqui, e vai ter que dividir o gesso. E aí, é o meu projeto estrutural, ele tem que ser resolvido dessa forma, e o teu projeto arquitetônico está errado. Mas não é assim. Porque se eu faço isso, percebe que, como é que eu posso dizer? Eu tenho outras situações que eu posso trabalhar no concreto armado. É só pensar um pouco. É só eu queimar um pouco mais de neurônio, digamos assim, para tentar resolver. Claro que existe uma limitação, digamos assim, do concreto armado, que referente a vãos, referente a flechas, que a gente precisa tomar cuidado. Só que existem algumas situações que às vezes é um cuidado a mais que eu tenho que ter com o projeto arquitetônico, com estética, e aqui a gente está falando em acabamento de gesso. Aqui a gente está falando de uma situação que nem compete, digamos assim, a parte de engenharia estrutural. É a parte de arquitetura, então é a arquitetura que resolva isso. Só que não, eu posso sim trabalhar com um projeto estrutural de modo que eu resolva sim o projeto arquitetônico, não que eu interfira no projeto arquitetônico.
Eu entendo também que nem sempre o engenheiro recebe, né, essa planta de gesso. Então, muitas vezes ele não tem essas informações para tomar esse tipo de cuidado. Mas eu acho que uma informação que, independente, né, se tiver planta de gesso ou não, é a altura das vigas externas, né? De serem mais exatamente. altas que as internas. Para não criar aquele espelho no gesso, né? Isso, independente se tiver planta de gesso ou não, o engenheiro pode tomar esse tipo de cuidado. Aqui é um detalhe que às vezes, por exemplo, às vezes alguns construtores, digamos assim, vão perguntar, tá, mas por que tu tá fazendo isso? Por que a tua viga externa ela é maior que as vigas internas, sendo que não precisa? E aqui é um simples detalhe para você ajudar, digamos assim, no acabamento do projeto arquitetônico. Para quem está ouvindo só o podcast e também para quem está assistindo no YouTube, para entender. Quando a gente vai fazer o acabamento do gesso referente ao projeto estrutural, o que acontece? O gesso ele vai passar, às vezes, por várias vigas no centro do ambiente. Tá? Vamos imaginar uma sala no qual a gente tem algumas vigas centrais, digamos assim, internas. Essas vigas internas, o ideal no projeto estrutural, de modo que a gente resolva o projeto arquitetônico, de modo que a gente resolva o gesso, o acabamento do gesso, o ideal é que essas vigas internas elas sejam menores do que as vigas externas. Por quê? Porque aí eu consigo passar o gesso por baixo das vigas internas e finalizar nas vigas externas. Ou seja, finalizar no nível das vigas externas. Claro que aí eu preciso traçar um corte no meu projeto estrutural, na mesma posição no projeto arquitetônico, para ver se realmente a altura do gesso que foi considerada no projeto arquitetônico vai dar para fazer no projeto estrutural, digamos assim, vai dar para passar por baixo das vigas, porque aí às vezes a gente às vezes o arquiteto, né, de modo a ilustrar, digamos assim, as vigas, às vezes considera uma viga de 30, uma viga de 25, uma viga de 40 no máximo, assim, né? Fica tudo padrão, geralmente, no arquitetônico. Só que a gente sabe que no projeto estrutural a gente precisa dimensionar. A gente tem que combater flecha, a gente tem que combater fissuração. Então a gente sabe que não vai ser realmente a altura das vigas que o arquiteto considerou. Então, automaticamente a gente precisa verificar, digamos assim, traçar um corte na mesma posição, verificar as alturas das vigas para ver se a gente consegue, no projeto estrutural, fazer com que as vigas externas sejam maiores que as internas para a gente fazer esse acabamento do gesso. Então, um detalhe que a gente trabalha muito falando aí de projeto estrutural residencial, né? Porque muito, eu acho que todos os projetos a gente trabalha isso. E, por exemplo, da nossa parte de engenharia no escritório, a gente trabalha também com outros profissionais externos, né? Outras construtoras, outros arquitetos. A gente atende esses outros profissionais. E a gente entende que a gente não tem essa mesma comunicação que a gente tem internamente na empresa, referente à arquitetura e engenharia. Aí o que acontece? Vem muito projeto arquitetônico, às vezes sem um corte, às vezes sem identificar se tem gesso ou não tem gesso, às vezes vem com um detalhe de fachada em concreto armado que é exequível. E eu, como engenheiro estrutural, tipo, você que está ouvindo o podcast, você que está no YouTube assistindo, que faz projeto estrutural, complementares, enfim, que você recebe esses projetos externos, que eu acho que é o que mais acontece, você precisa, digamos assim, ter um checklist do que você precisa verificar para que você possa conversar com o arquiteto novamente. Então, vem muitos projetos arquitetônicos para mim, no qual eu entro em contato novamente com o arquiteto, falo, vamos fazer uma reunião que eu preciso tirar algumas dúvidas. Então, nessas dúvidas eu já pergunto, vai ter gesso ou não vai ter gesso? Qual que vai ser a espessura final da parede? Por mais que no arquitetônico já está escrito. Vai ser de 15 centímetros. Tá, qual que é o bloco que nós vamos utilizar? Não sei. Geralmente é essa a resposta que a gente tem. Não sei qual que é o bloco. Então, vamos tentar trabalhar com o bloco de 11,5. Vamos especificar esse bloco para a gente tentar. Aí a gente já começa a ter uma relação. A gente já começa a ter digamos assim, um cuidado com isso, entende? Porque tudo bem se às vezes não veio escrito se tem gesso ou não tem gesso. Só que você não pode ficar na dúvida se você está fazendo projeto. Por quê? Se a gente estiver falando em não ter gesso ou ter gesso, aí a gente vai entrar naquela relação. E se não tem gesso? Foi o que aconteceu na obra que a gente visitou ontem, né?
que no projeto arquitetônico eu concebi a garagem com acabamento na laje. Eu queria que ficasse um vão, um balanço no canto, e eu queria a laje acabada lisa, sem nada de viga ali, né? Então, não vai gesso. Tá, qual vai ser o acabamento? Vai ser um forro PVC? Vai ser um forro de madeira? Vai ser No reboco. no reboco? Né? Então, tudo isso eu vejo que vai influenciando no teu projeto, né? E esse foi um caso bem específico, porque a gente tinha áreas do projeto que tinha gesso e outra área do projeto que não tinha gesso. Então, no projeto estrutural, eu já tenho que conceber a minha estrutura com vigas invertidas. Eu já tenho que conceber a minha estrutura com a altura da laje final tem que ser aquilo, e se eu tiver que aumentar a altura da laje, ela tem que ser para cima. E aí a gente entra num outro problema que acontece também, que é referente ao acabamento da laje, igual a gente comentou agora, mas referente ao tipo da cobertura. Porque nesse mesmo projeto que a gente trabalhou, agora que eu lembrei, eu precisava aumentar a altura da laje, só que eu não tinha ainda parado para pensar no tipo da cobertura. Então, se a gente trabalhar às vezes com uma cobertura de telha, eu tenho um tipo de inclinação. Se a gente trabalhar com uma cobertura em aluzinco, eu tenho um outro tipo de inclinação. Então, o tipo de cobertura vai influenciar muito, muito mesmo na altura de platibanda. O tipo de cobertura vai influenciar muito no tipo de carregamento que eu vou ter nas lajes. Então, percebe que se eu não souber o tipo da cobertura, eu vou considerar um carregamento na minha laje errado. Não é errado. Não mas é compatível não é, com o que vai ter. É incompatível porque eu ainda não sei qual que é o tipo da cobertura. Se eu considerar uma sobrecarga maior na minha cobertura, eu vou precisar dimensionar a minha laje que está apoiando a cobertura. E se eu precisar aumentar a minha laje, eu vou influenciar no tipo da cobertura, que vai influenciar na altura da minha platibanda. Então, essa relação, como que vai ser a cobertura da residência? Vai ser de cerâmica? Vai ser de fibrocimento? Vai ser de aluzinco? A gente fala aluzinco aqui na nossa região, né? Mas eu acho que é telha metálica, não sei. É aluzinco, acho mesmo, né? Pra Acho nós... que é zinco. É de zinco. Tem gente que chama de zinco. A gente chama de aluzinco, ele tem EPS, né? tem duplo, enfim. Mas essa relação de saber o tipo da cobertura vai fazer com que... vai influenciar no dimensionamento da minha laje, vai influenciar nas flechas da laje, vai influenciar nas vigas de bordo, por conta da altura de platibanda. Então, esse foi um caso que a gente realmente precisou trabalhar muito bem o tipo da cobertura, porque a gente tinha um grande vão para vencer, com laje treliçada, e tinha um limite na altura da platibanda. Então, o tipo da cobertura é muito importante nisso, porque às vezes, no projeto arquitetônico, às vezes vem muito sucinto, assim, cobertura, mas não fala se é de madeira ou é metálica, não sabe se é cerâmica ou, lá na obra, eles vê. Até mesmo as tesouras, né? Vai ser de... madeira ou vai ser estrutura metálica? E no dimensionamento existe uma grande, é quase que o dobro de carga. Então, e isso vai influenciar. E como é que posso dizer assim? É um detalhe muito importante, porque vai chegar na obra. Se isso não tiver definido no projeto arquitetônico, no projeto estrutural, vai chegar na obra que vai dar problema. Ou vai dar um problema de caimento, ou vão acabar instalando numa inclinação errada, vai dar um problema de escoamento da água da chuva, enfim, é um problema bem grande, assim, sabe? E daí aqui a gente pode também já entrar numa outra relação de cobertura, uma outra relação de água da chuva, e de água. De caixa d'água. De caixa d'água, né? Que é o volume de reservatório. E a gente só foi linkando os problemas aqui porque a gente sempre passa por esses problemas. Sim, e a gente sempre vai aprendendo, né? A gente sempre vai aprendendo. Então, eu acho que foi o penúltimo projeto aí que eu fiz estrutural, da Casa do Lago lá, que, enfim, foi concebido projeto arquitetônico, foi feito projeto estrutural, foi ido para o hidrossanitário, mas no estrutural a gente já tinha concebido a parte de carregamento, né? Que seriam 2 caixas de
1.500 litros. Seriam até 1.500 litros lá no volume do reservatório. Aí no projeto hidrossanitário, não cabia uma caixa de 1.500 litros no volume. Não cabia. Cabiam 3 de 500 litros. Aí percebe o seguinte, no projeto arquitetônico está lá uma bolinha escrito 1.500 litros, ok. E às vezes a gente não verifica no projeto estrutural que aquele diâmetro cabe naquele volume de reservatório, no pavimento, né? E aí no projeto hidrossanitário a gente verifica que, tá, mas qual que é o modelo dessa caixa de 1.500 litros? Sendo que eu tenho que ter um diâmetro, eu tenho que ter uma saída de registro, eu tenho que ter a tomada d'água, eu tenho que ter o extravasor. Então, eu preciso ainda subir com alguém aqui para poder fazer a limpeza da caixa. E aí uma caixa de 1.500 litros, ela não cabe naquele espaço que existe lá. E, consequentemente, querendo ou não, no projeto estrutural também foi concebido de uma maneira errada. Foi concebido os carregamentos, mas eles poderiam ter sido melhor concebidos, digamos assim, em 3 posições diferentes, em que vai ter 3 caixas de 500 litros. Enfim, e aí existe uma outra compatibilidade, porque o cliente queria uma caixa de 2.000 litros. e aí nada cabe, nada é compatível, nada funciona. Então, essa relação do volume da caixa d'água, não só relacionado a carregamento, se é de 2.000 litros, se é de 1.500, se é de 1.000... Enfim, isso a gente precisa ter, isso é fato. Porque eu lembro que desde a universidade, o professor nos pegou numa prova referente a isso. Era uma prova sobre dimensionamento de pilares que a gente tinha na universidade. E, enfim, a questão era lá para a gente dimensionar o pilar do 3º pavimento de um prédio de 10 andares. E a gente precisava determinar os carregamentos por pavimento, fazer área de influência por pavimento para a gente achar os momentos fletores nos pilares e achar o carregamento axial nos pilares. Beleza. Fizemos todo o dimensionamento dos pilares, ok, tudo certinho. E todo mundo tirou 0 na prova. Todo mundo tirou 0 na prova, todo mundo errou a questão. Porque não foi considerado a água no reservatório. Foi considerado o reservatório sem água. Foi considerado o reservatório vazio. Aí, e todo mundo ficou assim. E ele falou, isso aí é para vocês nunca esquecerem que vocês precisam considerar o reservatório cheio, no seu limite. Porque se você for parar na vida real, o extravasor talvez pode não funcionar. Ou talvez, enfim, mas a caixa tem água, né? Sim, ninguém vai ter uma caixa em casa vazia, né? E ninguém vai ter um reservatório lá que não vai ter caixa, então não vai ter água. Então é um simples detalhe assim que eu nunca esqueço. Depois de tu tirar um 0 na prova, sabendo que tu fez o dimensionamento certinho, mas você não considerou o carregamento da caixa. Então tem que considerar, não tem como. Outra coisa assim que nós, como estamos mais habituados com esse tipo de informação, né? É posicionar já a caixa d'água, onde ela tem uma continuidade. Olha que lindo. Olha só, grava isso. Um arquiteto tá falando que tem que ter continuidade dos pilares. Olha só. Isso mesmo. Então, é um cuidado que a gente já toma, né? Então, no posicionar essa caixa. Mas talvez outros arquitetos, por não terem esse conhecimento, né? Talvez não tomem esse cuidado. Aí vocês, não sei se vocês conseguem resolver ou se entra numa conversa também para resolver esse tipo de situação. É uma relação que, digamos assim, é ideal. É ideal. Só que a gente também não pode chegar numa situação de que é impossível. Meu Deus, eu tenho um volume do reservatório, esse volume tem que ter os 4. Sim, daí eu vou entrar naquela mesma situação que eu falei lá no início. Então vamos fazer projeto quadrado, vamos tirar os detalhes que tem na fachada, vamos ser chato no negócio, entende? Eu lembro que já aconteceu no escritório de vir com as paredes desalinhadas, né? Que a gente tinha um volume que tinha uma continuidade de cima e embaixo, e a caixa d'água estava um pouco deslocada. Então eu lembro de chegar a essa situação e você, vamos... Seria bom. O que vocês acham? Tem essa possibilidade de posicionar essas paredes e deixar tudo alinhadinho?
Então aí entra no diálogo, né, que resolveria. Mas às vezes é uma relação que não vai influenciar na estética, não vai influenciar. Às vezes é um simples descuido, entende? Só que eu poderia ignorar, trabalhar e julgar o arquiteto, falar que fez errado, mas não. Então vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que dá para fazer para a gente poder resolver isso. E, por exemplo, aqui a gente tá falando de carregamento, falando de pilares, o que acontece? E aconteceu na prova lá também que a gente tirou 0, né? Esse pilar ele iria aumentar a sua seção por conta de ter maiores carregamentos. E o que muito acontece, já falando com pilares de 14 centímetros, pilares carregados, enfim, que existem pilares que talvez eu vou ter que aumentar a seção. Existe pilar que às vezes um 14 centímetros já não é ideal. Talvez eu tenha que trabalhar com 19, talvez eu tenha que trabalhar com 20. E nessas situações é inevitável que vai ter cantos em ambiente. Inevitável que vai ter canto. Porque eu preciso aumentar a seção de pilar. Então, automaticamente eu preciso ter esse cuidado também com o canto de pilares aparecendo no ambiente. Eu acho que daí entra naquilo que a gente comentou antes, de posicionar, né? Vamos jogar para fora e aproveitar um volume da fachada para esconder esse ressalto. Vamos jogar para a parte interna, que aqui eu passo um guarda-roupa fora e esconde, né? Então, eu acho que daí entra nessa mesma situação de a gente olhar para o ambiente e conseguir visualizar onde vai ficar melhor esse ressalto. Até recentemente a gente fez um projeto para o Piauí, lá para Teresina, e o projeto estrutural ele necessitava, digamos assim, de pilares maiores. E automaticamente não, né? Pelo arquitetônico eu tinha um volume lá que eu poderia utilizar, digamos assim, para aumentar a seção do meu pilar. Então, ao invés de eu aumentar a seção do meu pilar para dentro do quarto, eu aumentei para fora, onde eu tinha um detalhe na fachada. Então, automaticamente eu aproveitei a seção do pilar para fazer o detalhe. Então, tem que ter esses pequenos cuidados, né? Igual eu comentei antes. Às vezes a gente está trabalhando com uma sala de estar e do lado dessa sala de estar tem uma cozinha, um depósito ou algo do tipo. Ao invés de aumentar a seção do pilar para dentro da sala de estar, que é onde a família vai estar, onde vai ter um contato visual mais direto, a gente aumenta esse pilar para dentro do depósito. Aumenta esse pilar, às vezes, onde eu vou ter um roupeiro, às vezes, onde eu vou ter um móvel que vai esconder esse meu pilar. Então, isso aconteceu também num outro projeto lá de Capanema, né, numa outra casa lá onde a gente trabalhou com... O problema era o seguinte, a gente tinha algumas lajes externas que eram apoiadas nas vigas de bordo, e essas vigas de bordo elas estavam sofrendo com um esforço de torção, ou seja, a laje estava puxando essa viga para fora. Então, automaticamente, para resolver esse esforço de torção, a gente aumentou a largura dessas vigas. E essa viga ela passou a ter 19 ao invés de 14. Só que, coincidentemente, né, porque a gente tem sorte também, tinha um detalhe na fachada, que era realmente uma faixa, digamos assim, maior na parte externa. Então, o que a gente fez foi aumentar a viga de 19 para fora, para já, enfim, ter esse detalhe na fachada, para resolver o nosso projeto estrutural, resolver os esforços de torção, e automaticamente a gente já resolveu também o projeto arquitetônico. Outro detalhe de fachada que eu lembrei agora é sobre aquelas molduras, né, que geralmente tem em casa clássica. Nós tínhamos um cliente que queria esse estilo de residência e ele queria fazer tudo em concreto, né? Ia dar um peso gigantesco. Então, a gente veio com essa solução da moldura. E daí eu acho que entra também, né, o conhecimento, a parte de engenharia, em vir solucionar. Podemos manter esses detalhes, mas temos algumas opções para que não precise sobrecarregar a estrutura. E isso eu sempre bato muito na tecla disso, né? Que às vezes, enfim, para quem faz projeto arquitetônico e está escutando, é que às vezes a gente não, né? Porque eu não faço projeto arquitetônico. Mas é concebido o projeto arquitetônico com vários detalhes em fachada, volumes estéticos, simples detalhes assim, só que esses detalhes eles não foram pensados executivamente. E até mesmo no projeto arquitetônico não vem indicado como que vai ser feito aquilo. Então, recentemente eu recebi um projeto arquitetônico de um outro arquiteto,
no qual veio uma parede cega, assim. Nessa parede cega a gente tinha lá no final da parede, lá em cima, um volume de 80 por 80. Gente, 80 é quase 1 metro. 80 por 80. Um detalhe de fachada, 80 por 80 de concreto armado. Numa parede de 15. E não tinha como passar uma viga ali. Aí tu pensa, tá, vai voar esse negócio aqui, não tem como, pelo amor de Deus. Então, daí eu conversei com o arquiteto, não, então a gente vai fazer em EPS, tá? Beleza. Foi esse outro caso também de um outro cliente nosso. Ele queria porque queria, não sei aonde que ele tinha visto que dava para fazer esmoldura em concreto. Dá para fazer? Dá para fazer, só que não num balanço de uma laje de 2,5, de 2,5 metros. Então esse detalhe arquitetônico, essa estética, digamos assim, vai fazer com que eu tenha um esforço de 200 quilos lá por metro num detalhe. Foi outro caso também que a gente criou ali o arquitetônico, né? Desenvolvemos vários volumes e depois a engenheira foi fazer o projeto. Tá, e como que eu faço esse ressalto? É muito peso, é um balanço grande, tinha uma viga voando lá no finalzinho. Aí, a gente conversando, entramos em acordo, né, em solucionar com estrutura com placa cimentícia. Estrutura metálica e placa cimentícia. Então, nossa, trouxe um peso muito maior, né, para a estrutura e a gente conseguiu deixar o projeto... Peso muito menor, né? Menor, isso. Muito menor, muito mais leve. Ficou mais leve e a gente solucionou o projeto arquitetônico e estrutural. Mas por conta dessa conversa, né? E às vezes é aquela situação assim também, né? Igual eu comentei antes, se é para deixar quadradas as coisas, então não vai ter graça. A cidade inteira vai ficar quadrada. Então tem que ter esses volumes, tem que ter essa estética, tem que ter essa relação de olhar e não entender como que aquilo lá tá de pé. Eu acho, enfim, a gente gosta de trabalhar nisso, de tentar fazer o impossível, mas com o possível, né? Sem, enfim, correr risco, digamos assim. E, enfim, falando de detalhes também, até a gente fez a gente gosta de trabalhar assim com essas escadas, né? Que é o impossível, mas com o possível, né? E, enfim, escada espinho de peixe, escada com degraus em balanço, escada plissada. Só que esses detalhes, esse impossível que é possível, tem eu acho um cuidado redobrado. Tem um cuidado redobrado. Não só referente à estrutura, não só referente ao projeto arquitetônico, mas também referente à execução. Referente ao acabamento, referente ao final disso. Então, falando em escadas, por exemplo, vem projeto arquitetônico, porque o que acontece muito é que no projeto arquitetônico, às vezes vem a espessura final com 8 centímetros dos degraus, vem a espessura final com 10 centímetros, só que na parte de dimensionamento a gente entende que 8 centímetros, 10 centímetros não é ideal. Então a gente precisa às vezes aumentar a espessura desses degraus para vencer os balanços, para vencer os esforços, enfim. Só que aí não existe mais essa relação de voltar para o arquitetônico e identificar essa espessura final da escada. Identificar qual que é o tipo de acabamento, se vai ser um porcelanato, se vai ser uma pedra, enfim. E automaticamente isso vai para a obra. E querendo ou não, pelo menos das obras que a gente trabalhou, ele segue um estrutural. Dimensão do estrutural. E acaba que no acabamento eles pegam um arquitetônico para ver. E daí eles vão pegar o arquitetônico e daí já não tem a espessura que tinha antes dos degraus. Já não tinha um espaçamento entre os degraus para fazer o acabamento. Um exemplo que acontece é a escada engastada na parede, né? Aquela escada em balão. Até, enfim, espinha de peixe também. Né? Também. E a gente precisa de degraus um pouco mais espessos, digamos assim. Porque nós, arquitetos, também, a gente tem uma norma que precisa seguir, né? Então, a altura do meu espelho ali tem que variar entre 16 a 18. Então, vamos supor que eu tenho uma escada engastada na parede, né? Uma escada em balanço, onde eu quero que um degrau fique longe do outro. Então, eu identifico ali um degrau de 8 centímetros de espessura, fazendo com que fique essa frestinha entre um degrau e outro.
Aí você vem, por exemplo, e diz que precisa de 10, de 12. Aí eu quero revestir esse degrau com uma pedra, que tem 2 centímetros, que vai aumentar 2 centímetros acima e 2 abaixo. Então eu já vou perdendo esse espaçamento, né? Se duvidar, às vezes, dependendo, né, do dimensionamento, chega e ela não causa o efeito que eu queria no meu projeto arquitetônico. Então, às vezes, seria mais viável ter identificado isso durante o projeto e mudado o formato da escada. Para conseguir dar o acabamento, né? Isso. Para conseguir, enfim, para conseguir ter estética. Para conseguir ter estética e manter a funcionalidade. Outra situação ainda, unindo escadas e vigas, né? Unindo escadas e trazendo as vigas que a gente falou lá do início, é que muitas vezes a gente faz a escada, considera a altura, né, para a pessoa estar descendo e não bater a cabeça, mas aí vem a viga, né? A gente nunca sabe ao certo que altura vai ter essa viga. E talvez no projeto arquitetônico não considere isso. Aí eu acho que vai também do engenheiro, né, ao lançar essas vigas, ter já a dimensão dessas alturas e conferir, ver se a pessoa, né, quando estiver descendo a escada, essa viga não vai ficar muito baixa, vai acontecer da pessoa bater a cabeça, ou até não bate a cabeça, mas dá aquela sensação, assim, de que vai bater, sabe? Então, eu acho que é algo também que o engenheiro deve ter esse cuidado quanto à viga passando em escadas. Isso aí aconteceu nesse mesmo projeto do reservatório, que não cabia o volume de água lá. Que era para não ter gesso na parte inferior, mas eu tinha banheiro na parte superior, tinha a parte da escada, então tinha várias vigas. Então vai ter esgoto, vai ter... E não tem como passar a tubulação do esgoto, vai passar por onde? Então é um detalhe que tem que ter no projeto. Não quero ter gesso. Tá, mas então hoje a gente vai fazer um piso elevado na parte superior, que a gente já trabalhou também com isso, para poder passar o esgoto, para poder passar a parte de tubulação. Então, além de vigas, além da parte estrutural, a parte hidráulica também eu acho que é importante a gente comentar, porque tem muita influência mesmo. Porque, enfim, uma tubulação de esgoto tem um mínimo de 100 milímetros de um banheiro. Então, automaticamente a gente tem que ter esse cuidado. E agora, referente ainda ao projeto arquitetônico, ao cuidado que o engenheiro tem que ter, e que confesso que não são todos os projetos que isso tem, a gente não vai ter acesso a tudo, sempre, é referente à curva de nível, referente à identificação de corte e aterro, se vai ser cortado o terreno, se vai ser aterrado, enfim. É muito difícil, assim. Eu acho que de 10 projetos arquitetônicos que a gente recebe, 2 têm essas informações. Mas são informações, sim, que são muito importantes. Por quê? Porque se a gente está trabalhando, às vezes, com curvas de nível, que eu tenho um desnível muito grande no terreno, geralmente o projeto arquitetônico ele já vem considerando um aterro para que a residência, para que o nível do térreo fique no mesmo nível da rua, digamos assim. E no projeto estrutural, quando eu vou considerar os pilares, quando eu vou considerar a fundação, eu preciso interpretar, eu preciso identificar, por conta do dimensionamento, a altura das fundações, a altura de assentamento das sapatas, a cota de arrasamento das estacas. Então, automaticamente, se eu não tenho as curvas de nível, se eu não tenho a identificação se vai ser aterrado, se vai ser cortado o terreno, eu não consigo ter a informação da altura das fundações. Então, é um detalhe muito importante. Nos últimos projetos, até a gente recebeu uns projetos de São Paulo, do estado de São Paulo, um escritório muito bom lá, e que veio exatamente assim as curvas de nível do terreno atual, como está hoje, onde que vai ser aterrado, qual que é o tipo de movimentação de terra. Então, nos pilares, no dimensionamento dos pilares, a cota de assentamento a cota de arrasamento das estacas, a altura no qual eu vou precisar fazer meu baldrame, os pilares da parte que vai estar enterrado no solo, eu já tenho essa cota. Eu já sei qual que é a altura. Então, automaticamente, eu já sei se eu preciso aumentar a espessura do pilar, se eu vou ter momento fletor atuando, se eu vou ter... Enfim, eu já sei qual que é a altura que vai ser precisado escavar. Só que não são todos os projetos. Igual eu comentei, de 10, 2 tem essas informações. O restante eu tenho que ter uma altura variável, eu tenho que estar sempre nessa incógnita de se vai ter corte, se vai ter aterro, enfim. Porque isso influencia também no lado de sondagem, não? Com certeza, com certeza.
Porque pensa comigo, você é engenheiro, você recebe projeto arquitetônico e recebe o laudo de sondagem. Nossa, ok, agora está tudo perfeito, eu tenho um laudo de sondagem. É lindo isso. Só que daí eu não tenho os níveis do terreno, às vezes não tem a cota certinha do laudo de sondagem. E às vezes não sabe se talvez aquilo não vai ser aterrado ainda, Às vezes, subir do nível. Às vezes vai ser aterrado, e aí você considera, tá, ok, então eu tenho uma tensão admissível do meu solo a 2 metros, por exemplo. Eu só vou precisar escavar 2 metros. E aí o pessoal faz um aterro de 1 metro. Um aterrozinho de 1 metro. Não, mas é só um aterro de 1 metro, Luiz. Não tem problema não. Pode ficar tranquilo. É só 1 metro de aterro. Aí, beleza. Você considerou uma tensão admissível aos 2 metros por conta do laudo de sondagem. E foi aterrado 1 metro. Ou seja, no seu projeto estrutural, você vai considerar as fundações uma cota de assentamento a 2 metros. Só que foi aterrado 1 metro. Então, automaticamente, a sua fundação vai estar assentada a 1 metro de profundidade no seu laudo de sondagem. E aí? É um problema de quem? Do engenheiro, que fez o projeto estrutural, do arquiteto, que não considerou os níveis. Enfim, existe uma incompatibilidade muito grande e que provavelmente isso vai dar um problema muito grande também lá no final. Porque se você estava assentando a sua fundação aos 2 metros de profundidade e agora, você, por conta do aterro, você vai estar assentando a 1 metro, automaticamente você ainda vai estar no solo orgânico, você não vai ter a tensão admissível que você considerou lá nos cálculos, e aí nesses casos não tem coeficiente de majoração que vai te salvar. Vai dar recalque, vai dar trinca, e mas eu não, vai dar problema. Então é uma situação assim bem delicada mesmo, até porque se a gente for considerar corte em terreno, dependendo o nível de coesão desse meu solo que eu estou cortando, às vezes não vai dar problema de precisar de contenção e essas situações, por conta que o meu solo ele é autossustentável, digamos assim. Não sei se você já passou pela situação de que foi feito um corte lá no terreno, foi feito um muro de arrimo com bloco cerâmico, com tijolo, e tá lá até hoje. Tem 20 anos já aquele muro de tijolo e tá lá. Tá lá até hoje. O que acontece aqui é que o muro ele não está segurando nada. Não está segurando nada. O que acontece é que o solo ele tem um nível de coesão na granulometria, no solo em si, que faz com que o solo ele não venha a ter algum tipo de erosão. Claro que existe essa contenção de alvenaria. Só que essa contenção de alvenaria, na verdade, ela não está contendo nada. Quem está se autossustentando é o solo porque ele é coesivo. Então, eu duvido que esse mesmo pequeno muro de alvenaria, de tijolo, vai conter um solo arenoso, digamos assim, que não tem coesão. Então, existe essa situação que a gente precisa levar em consideração. Se eu tenho corte e aterro, automaticamente em alguma situação eu vou ter algum tipo de empuxo atuando na estrutura. E aqui, entrando um pouquinho mais avançado, digamos assim, na parte de empuxos, é que se eu tenho um solo coesivo, automaticamente eu vou ter uma consideração dos empuxos na minha estrutura. Só que eu tenho que parar para pensar o seguinte: se eu vou ter aterro, Luiz, mas eu vou aterrar com argila. Mas esse tipo de aterro vai ter um nível de compactação que vai ter realmente uma coesão nesse solo? Então, será que aterro eu considero a coesão mesmo sendo argila ou não? Então, existe essa relação, a gente precisa ter cuidado, sabe? E em casos residenciais é muito comum isso acontecer, de que eu tenho um aterro, quer dizer que eu tenho um corte no meu terreno, aí no nível embaixo eu tenho uma área de festas, ou eu tenho uma garagem, e o pessoal não considera que eu vou ter um empuxo atuando nos pilares, que esse empuxo vai gerar um momento fletor na base, que vai ir para a cabeça das... Enfim, é uma situação que gera força horizontal, gera momento fletor, gera vários problemas que precisam ser resolvidos no projeto estrutural. Outros detalhes que nem sempre vem especificado no projeto arquitetônico, igual você falou, às vezes não vem especificado que vai ser aterrado, que vai ser cortado, enfim, né? Eu acho que também é o uso de placa solar, dos usos de terraços, se vai ter jardim, se vai ter floreira, se aquele terraço tem acesso ou não tem. Então, eu vejo que talvez essas
são informações que, se não estiverem presentes no projeto arquitetônico, vão interferir também na interpretação do projeto do engenheiro estrutural, né? E até mesmo se tem essas informações no projeto arquitetônico, geralmente vem aqui é um terraço, aqui vai ter um jardim na sacada, aqui vai ter esse tipo de uso. Só que a gente precisa, por exemplo, quando vocês informam no projeto arquitetônico que tem um terraço, se eu for levar à risca a nomenclatura terraço, eu preciso avaliar na 6120, referente aos carregamentos na estrutura, e se eu pegar a palavra terraço, se eu não me engano, são 200, 300 kg por metro quadrado de utilização, eu tenho que considerar isso no meu projeto estrutural. Só que veja bem, recentemente uma das nossas alunas do time Domini, ela me chamou porque ela estava com um problema em flechas lá na estrutura e tudo mais. A gente precisava resolver isso. Então, os primeiros pontos que a gente começa a avaliar quando a gente está analisando a estrutura é a posição dos pilares, altura de vigas e carregamento, antes de avaliar vinculações. Na parte de carregamento, a gente tem a parte de carga acidental e a parte de carga de revestimento. Na parte de carga de revestimento vai influenciar o tipo do piso, vai influenciar a altura de reboco, contrapiso, vai influenciar se eu tenho gesso ou não tenho gesso. E na parte de utilização, o que influencia? A palavra terraço, a palavra quarto, a palavra cozinha, porque essas palavras, pela 6120, eu tenho que procurar os carregamentos e identificar isso no meu projeto estrutural. Só que veja bem, nesse projeto arquitetônico, nessa residência, realmente existia um terraço. Só que esse terraço, ele estava posicionado na saída de uma suíte, onde eu tinha 2 vigas externas, que seriam fechadas, e que esse terraço era inacessível a pessoas. Não era só para finalizar lá o projeto arquitetônico, enfim, ter a cobertura da garagem e tudo mais. Mas no projeto arquitetônico estava escrito terraço. Ele não tinha uso. Mas ele não tinha uso. Era uma cobertura. Não tinha função, não tinha... Enfim, era só um fechamento. E automaticamente estava sim sendo considerado 300 kg por metro quadrado lá. Enfim, 200 kg. Não lembro como é que é a norma lá, 6120. Quem quiser saber, olha 6120 porque está sempre atualizando. Então, sempre não, né? Agora que teve a última atualização dela. Mas... tem que verificar não só o nome, a nomenclatura, terraço. Você tem que identificar usando aquilo. Pô, será que as pessoas não vão ter acesso aqui nessa área? Não é impossível, só cair de paraquedas que cai aqui. Mas não vai cair 300 kg também aqui nesse ambiente. Então, isso fez com que a gente resolvesse a estrutura. Por quê? Porque estava sendo considerado um carregamento que não é usual, não vai acontecer aquele carregamento. Eu vejo que um erro de nomenclatura faz levou com que a uma interpretação, né, no projeto estrutural que não era adequada ao uso. E que estava gerando um problema no projeto estrutural. Então, esse cuidado com o projeto arquitetônico não é só referente ao desenho, a leitura. Você tem que imaginar o projeto, imaginar a função, imaginar como que aquilo está sendo utilizado. Eu já, na minha época de estágio, nosso escritório encaminhou um projeto arquitetônico para o engenheiro, e quando eu recebi para fazer a compatibilização, o engenheiro tinha colocado laje, onde tinha os vãos de escadas. Então, tipo assim, tem esses erros mais grotescos, que é onde a gente vê que o engenheiro não tomou nenhum cuidado, mas também tem esses errinhos, né, de interpretação mesmo, que às vezes falta o engenheiro olhar para o projeto arquitetônico imaginando aquela funcionalidade, imaginando a família usando aquilo, como serão os usos, em vez de somente pegar, não somente, né, mas tipo analisar o projeto de forma só estrutural, né, começar a lançar os pilares. Eu acho que precisa ter essa leitura, esse conhecimento da funcionalidade do projeto. Essa sensibilidade de olhar para o projeto sendo utilizado. E quando eu falo esse projeto sendo utilizado, por exemplo, existe e já aconteceu muitos problemas de coberturas, CD cobertura, de CD estrutura por conta de placa solar, por conta de um carregamento, de uma sobrecarga, às vezes de uma sacada, uma falta de, enfim, manutenção, isso aí acontece. Mas o que, por exemplo, a gente precisa tomar cuidado?
Às vezes a gente está considerando uma carga de cobertura, e essa cobertura num futuro próximo, ela pode ser uma cobertura com placas solares. Só que isso no projeto arquitetônico não está indicado, isso no hidrocentral não está indicado. Ah, Luiz, então significa que eu tenho que sempre considerar isso? Não, também, né? A gente tem que... Não precisa levar a risca de que, não, essa cobertura aqui daqui 20 anos vai ter placa. Não. Não seja bitulado em tudo que a gente fala que não, tem que ser assim, então vai ser assim. Tem que avaliar cada caso. Então, às vezes, é uma conversa com o cliente final, com a família. Vocês pensam futuramente em talvez colocar placas solares? Não, isso aqui eu não quero, não coloque nem tubulação de água quente, porque eu não vou querer fazer isso aí não. Tudo bem. Agora, vocês pensam em daqui a um tempo talvez colocar placa solar na residência? Eu acho que a gente pretende, eu acho interessante, a gente pretende colocar futuramente sim. Ah, daí beleza, então daí tu tem que considerar um boiler na cobertura, que é um outro reservatório de água quente, você ainda tem que considerar as placas solares que vão estar atuando no carregamento da cobertura. Então, é detalhes que a gente, desde o início do podcast a gente falou. É uma relação de comunicação, tanto do engenheiro, tanto do arquiteto, tanto da mão de obra, tanto com o cliente final. É de todos os envolvidos, né? De todos os envolvidos, a gente precisa ter algum tipo de comunicação. Luiz, e esse tipo de comunicação, você falou ali que você recebe o projeto arquitetônico, você faz a sua interpretação, fica com algumas dúvidas, chama, né, o arquiteto, faz uma reunião, tira essas dúvidas, esclarece tudo, e depois como que funciona? Você encaminha para ele o projeto, você apresenta o projeto para ele, você discute essas situações que apareceram, que vão talvez precisar de alguma intervenção no projeto arquitetônico. Como que funciona daí esse processo de comunicação engenheiro, arquiteto? O que acontece é que eu recebo o projeto arquitetônico e eu já faço a leitura desse projeto arquitetônico, verifico se já tem os detalhes de fachada, detalhe em gesso, parede e tudo mais. Então, a partir disso, a gente utiliza o checklist, né, para verificar todos esses pontos, o volume de reservatório e tudo mais, e eu inicio a minha concepção estrutural. Então, posiciona pilares, posiciona vigas, mas, enfim, a nossa cabeça, a nossa visão, ela já vai se moldando a resolver o projeto arquitetônico e ter esse cuidado com o projeto arquitetônico. E é fato, de 10, 9 vai ter algum tipo de interferência, isso é normal. Então, eu faço uma reunião com o arquiteto. Fala, viu, podemos marcar uma reunião para terça-feira, 3 horas da tarde, pode ser online. Eu te explico o projeto arquitetônico. Eu preciso verificar algumas coisas contigo referente ao projeto arquitetônico, porque eu estou com algumas dúvidas. Simples, gente, pelo amor. É muito simples. É uma conversa. Nessa reunião, eu explico o projeto estrutural. Então, nós posicionamos esses pilares, vão ter essas dimensões, preciso ter essa altura de viga por conta desse carregamento, por conta desse vão, enfim, estou tendo esse esforço de torção nessa viga, então a gente vai precisar talvez aumentar a largura da viga para poder, enfim, eu explico. É como se eu estivesse ensinando o meu projeto estrutural. Por quê? Porque eu preciso entender que o arquiteto ele não está habituado com isso. Ele não está habituado com esse nível de cuidado que eu tenho com o projeto arquitetônico, que todos os engenheiros deveriam ter com o projeto arquitetônico. Discutir detalhe de fachada, se aquele detalhe vai ser feito em EPS, placa cimentícia, se vai ser concreto armado, como que dá para a gente trabalhar isso. Então, depois disso acontecer, eu encaminho o projeto estrutural. Que daí vai ter interferência, às vezes, com o projeto hidrossanitário, que às vezes um outro escritório fez, para posicionar furo em viga, tudo mais. Então, a gente precisa, por exemplo, num projeto de São Paulo, a gente fez uma reunião no qual a gente tinha um projeto arquitetônico, né, uma residência teoricamente simples, assim, para a gente resolver estruturalmente, só que o terreno tinha um grande desnível, e que a gente ia precisar de uma grande contenção de 4, 5 metros de altura. Essa contenção, e no projeto arquitetônico, era uma estrutura em conjunto. Residência, muros de arrimo, piscina e tudo mais. Só que, se eu fosse considerar toda a minha estrutura em conjunto, os empuxos que estavam atuando lá no muro de arrimo,
a piscina, os esforços, eles estavam atuando na minha residência que teoricamente era para ser simples. Então, estava gerando esforço de tração em viga baldrame, estava gerando momento fletor nos pilares, que faziam com que a estrutura ela precisava ser mais robusta para ajudar a combater os esforços do muro de arrimo, para ajudar a combater a contenção. Então, eu fiz uma reunião com o arquiteto para a gente verificar como que a gente poderia separar as estruturas, para eu trabalhar com estruturas independentes da residência e do muro de arrimo e piscina, para que os muros de arrimo e piscina não gerassem esforços na residência, para que não influenciasse no dimensionamento da residência. Então, uma simples conversa, a gente resolveu o projeto arquitetônico, porque a gente manteve a estética, a gente só conseguiu fazer uma separação das estruturas, e eu resolvi o projeto estrutural, porque eu deixei a estrutura mais segura, automaticamente, mais econômica, porque a gente não precisou criar uma robustez na estrutura da residência para resolver os muros de arrimo. Então, esse nível de conversa a gente tem que ter com o arquiteto. A gente tem que mandar os projetos para o arquiteto e decidir juntos como que a gente vai resolver a estrutura. Então, enfim, a gente já fez vários projetos no qual muitas vezes o projeto arquitetônico ele acaba se moldando ao projeto estrutural. E o estrutural se molda ao projeto arquitetônico. O que não pode acontecer é trabalhar separado, por mais que são escritórios separados, mas precisa ter uma união para resolver os pequenos detalhes do projeto. Ah, Luiz, mas é só uma parede. Luiz, mas é só um canto. Luiz, mas é só uma viga que vai aparecer no ambiente. Então, são detalhes, pequenos detalhes. Porque se fosse fácil também, todo mundo fazia. E não é todo mundo que faz. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa paciência para ter essa conversa com o arquiteto, para ter uma conversa com outro profissional. Tem que estar muito aberto a escutar também, porque não é porque o engenheiro faz uma parte mais segura, digamos, da edificação, que é a parte da estrutura, que ele vai ter sempre, posso dizer? A razão, que precisa ser daquele jeito dele, que precisa ser daquele... Não é assim. Acho que a solução se encontra no conjunto. No conjunto. Às vezes é uma relação de que melhora o projeto arquitetônico ou ajusta o projeto estrutural para aí sim resolver o projeto arquitetônico. Então, enfim, utilizar viga faixa, viga invertida, contraflecha, outro tipo de laje, outro tipo de estrutura, fundação, enfim. Existe uma relação que eu sempre falo assim, mexa o menos possível no projeto arquitetônico. Só ajuste o projeto arquitetônico se realmente o concreto armado não vai solucionar. Aí sim você marca uma reunião e aí faz as modificações. Se não, mantenha o íntegro, mantenha intacto o projeto arquitetônico e também se esconda nele. Dê um jeito de você nunca aparecer no projeto arquitetônico, para ninguém ver o projeto estrutural. Porque aí sim você vai chegar no ápice, digamos assim, porque o cliente no final vai ficar satisfeito, enfim, vai estar tudo compatibilizado, não vai precisar de retrabalho, não. Quanto mais compatibilizado arquitetônico, estrutural, hidráulico, elétrico, todos os projetos, menos você vai ir na obra para resolver problema. Você vai na obra para verificar, você vai na obra para visitar, admirar, conferir, mas você não vai na obra para resolver problemas de incompatibilidade. Isso aí, pessoal. Fez sentido para vocês? Gostaram? Esse foi mais um Structuralcast. Espero que vocês tenham gostado, que realmente tenha feito sentido e que de alguma forma ajude vocês a fazerem projetos ainda melhores. Ficamos por aqui. Nossa hashtag de hoje é Eu Cuido de Projetos Arquitetônicos, que é simples, sucinta, não tão sucinta, é uma frase de novo, mas deixe nos comentários se fez sentido para você. Marca nós nos stories, que a gente republica vocês. Enfim, se inscreva no canal. Enfim, faça tudo o que tem que fazer. Deixa o like, comentário. Quanto mais vocês dão esse feedback para nós, mais a gente produz conteúdo, mais a gente traz informações para vocês das nossas experiências, dos nossos aprendizados. Então é importante que a gente tenha esse feedback de vocês, se vocês estão gostando ou não. Até sugestões, né, para mais conteúdos, para os próximos temas. Exatamente. E, enfim, se vocês
comentar bastante, curtir bastante, talvez a gente faça um ao vivo para interagir com você. Quem sabe, né? Ficamos por aqui, pessoal. Até uma próxima. Eu sou Helena Batista. Eu sou o Luiz Fernando Coelho. Até mais. Falou!